sua Bíblia em suas mãos. Abra comigo, por favor. Na primeira carta de São Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Se você não está com a sua Bíblia em mãos, arrume um jeitinho aí com uma caneta ou na memória, mas guarde esta palavra, porque ela é para mim e para você palavra de Deus. Palavra de Deus que se comunica comigo e com você agora. É um Deus que está aqui, vivo, que está no meio de nós, que está conosco, agora, neste momento, falando comigo e com você. Nós temos um Deus que se faz presença real em nossa vida. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos guarda. E este Deus resolveu agora se rebaixar até a minha altura para me alcançar. E Deus está fazendo a mesma coisa com você. Deus está se rebaixando para ficar da altura dos seus olhos, para que Ele possa olhar olho no olho com você. Isso não é qualquer coisa. Isso em nossa vida não é qualquer momento. É um momento especial. Respira bem fundo. Deus está aqui. Deus está comigo. O Senhor é o meu guarda. Quem me guarda é o Senhor. A minha proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus está aqui. E a palavra diz assim no versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Palavra do Senhor. E eu convido você aí, se você já está com a sua Bíblia, que você pegue uma caneta e coloque do ladinho o dia de hoje. Qual é o dia de hoje? Escreve aí. Dia que você está recebendo esta palavra em sua vida. Seja agora ao vivo por essa transmissão, pelo sistema Canção Nova de Comunicação, seja agora neste momento que você acessou a internet, que você recebeu este DVD com esta palavra, enfim, o dia de hoje, escreva aí, 1 Pedro 5, versículo 7 e o dia de hoje. E embaixo sublinhe esta palavra, trace uma reta, risque embaixo, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Se você está com a sua Sagrada Escritura, leia bem alto esta palavra. Lançai toda, pois Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de cada um de nós, de forma particular, de forma individual. O Senhor Deus está atento a mim. E o Senhor Deus sabe tudo o que eu tenho vivido. O Senhor Deus sabe tudo o que eu estou enfrentando nesse exato momento. Não há nada que é oculto ao coração de Deus.
Veja, um pouco antes de eu chegar aqui, eu fui surpreendido com uma situação, com um problema muito grande. E eu estava então conversando com a pessoa que estava a me atender e disse para ela assim: olha, eu estou tão nervoso que as minhas pernas estão bambas. Ainda bem que eu estou sentado aqui na sua frente. Foi literalmente um efeito bomba. Bum! Explodiu na minha cabeça. Mas uma coisa é certa. No momento que essa bomba explodiu na minha vida, eu não estava sozinho. Porque o meu guarda é o Deus de Israel, e Ele não dorme nem cochila. No momento desta aflição, no momento desta preocupação, eu pude perceber, eu não estou sozinho, eu tenho um Deus que cuida de mim. Diga bem alto: eu tenho um Deus que cuida de mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: você tem um Deus que cuida de você. Agora, quem é este Deus? Quem é este Deus que cuida de mim e de você? Este Deus é um Deus que é Pai. Esta é a primeira e a mais importante coisa que eu e você precisamos saber sobre Deus. Deus é... Ave Maria, gente, quem não almoçou aí, dá um ganho, tá? Talvez você ficou que nem eu, né? Ficou tão assim que esqueceu de almoçar, né? Então, eu que não almocei estou aqui firme e forte, então você, vai. Deus é Pai. Deus é Pai. Quem está ao meu lado agora é o meu Pai. É o meu Deus. O Deus que cuida de mim. Este Deus que é o Pai das misericórdias. Que as entranhas do coração de Deus é misericórdia. É um Deus que é todo misericordioso. Então é impossível que Deus olhe para mim ou olhe para você com outro olhar, a não ser com o olhar de misericórdia. É por isso que no início da pregação eu me abaixei. Você que escuta pela rádio e não me vê, imagine a cena agora. Eu estou abaixado. Eu me rebaixei. Me coloquei de joelhos aqui para olhar na altura dos seus olhos. Essa é a atitude de misericórdia. Essa é a atitude cotidiana de Deus. Deus se rebaixa na sua misericórdia para encontrar com a minha miséria. A infinita misericórdia fica da mesma altura da infinita miséria que sou eu, para que eu não me sinta sozinho, para que eu não cresça dentro de mim o medo de estar sozinho e ter que enfrentar as minhas situações sozinho. Não. Em nenhum momento você está sozinho. Nunca, 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 nunca você está sozinho. Porque ao seu lado está o Deus que é Pai das misericórdias. E é um Deus de toda consolação. Talvez essa palavra até não é muito comum no nosso meio. Mas o que é este verbo consolar? Consolar é você perceber a angústia de alguém. E você então se aproximar. Você vê que aquela pessoa está aflita. Você vê que aquela pessoa está angustiada. Você vê que aquela pessoa está atordoada pelos problemas que ela está enfrentando. E o seu coração, que é cheio de compaixão, se aproxima, toca, faz com que a pessoa experimente do teu olhar. E o seu olhar é presença. E a sua mão indica que você está junto com essa pessoa, que talvez você não consiga nem resolver o problema dela,
Mas você está aqui consolando, oferecendo alento, oferecendo presença. O Diego não está sozinho aqui. Ele pode sentir a força dos meus braços sobre o ombro dele. E eu não sei o que ele está vivendo agora. Mas eu não tenho dúvida que isso também aqui é providência divina na vida dele. É Deus dizendo para ele: Diego, não é o Lúcio que está aqui. Sou eu que venho para consolar os medos do seu coração. Esta palavra de ciência que é para ele. Você não precisa ter medo do futuro. Não precisa. Diego, não tenha medo do futuro. Porque eu estou com você aqui, agora. E no presente, eu te ajudo a construir o futuro. Isso não é teatro, gente. Isso é um momento de espiritualidade vivida. É Deus falando com ele. E eu não tenho dúvida que é Deus falando com você. Foi ou não foi? Nós não tínhamos combinado isso daqui. Mas isso é para que eu e você, talvez mais eu do que eles, entenda que Deus de verdade vem para consolar a mim e a você. Nas nossas angústias, nas nossas tribulações, nós temos um Deus que se rebaixa e se faz presença na nossa vida. Aí talvez você agora se pergunte: poxa vida, quem é esse Deus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, se eu não consigo senti-lo perto de mim? Se eu não consigo percebê-lo em mim? E portanto eu não consigo confiar a Ele as minhas preocupações. Mas veja o que São Pedro diz na palavra. Pega de novo a sua Bíblia. E pega de novo. Você me desculpe fazer assim com você, mas eu aprendi a fazer assim com o Monsenhor Jonas Abib. Eu só sei fazer desse jeito. Do jeitinho que ele me ensinou. Então, pegue de novo a sua Bíblia e pegue a sua caneta. E aí, na sua Bíblia, está escrito assim: lançai sobre ele toda. Então você vai pegar a sua caneta e você vai circular a palavra toda. Toda, circula aí. Toda o quê? A vossa preocupação. Veja, gente, toda é toda. Você não vai escolher quais são as preocupações que você vai lançar na mão de Deus. Talvez para você consiga lançar na mão de Deus aquilo que você até acredita que já tem uma probabilidade de dar certo. Se você fizer isso ou se você fizer aquilo, no final, você vai ter uma resposta. Então eu lanço na mão de Deus, mas no fundo eu já sei que vai dar certo. Eu estou preocupado agora, estou angustiado agora, mas vai dar certo, não vai, Angélica? Vai. E talvez você pense que são essas preocupações que você tem que lançar na mão de Deus. Ou talvez você faça o inverso. Talvez você olhe para as situações que você está vivendo e pense assim: puxa vida, isso aqui de verdade eu não sei o que fazer com isso. Com isso aqui eu não tenho solução. Aí você pensa: essa então eu tenho que jogar lá na mão de Deus. Um exemplo bem claro: a minha mãe precisa fazer um exame dos rins, e é um exame delicado e é um exame dispendioso. E daí ela entrou na fila do SUS. E ficou ad eterno na fila do SUS. Aí, recentemente, a gente se falando, minha mãe dizendo que não tinha ainda a perspectiva do exame, eu fui na capela e bradei aos céus. Eu implorei diante de Deus que Deus intervisse na fila do SUS e Deus fizesse com que a minha mãe fosse chamada. Aí fiquei super feliz porque minha tia me ligou no dia do meu aniversário, disse que deu certo da minha mãe fazer o exame, que estava marcado, e eu fiquei super grato a Deus. Porém, no dia que foi fazer o exame, minha mãe chegou lá e então encontrou um outro problema de saúde.
Que ela já estava com esse outro problema também há um bom tempo, né? Há um bom tempo mesmo. E aí, por causa desse outro problema de saúde, não teve como fazer o exame. Volta. Para ficar de novo na fila de espera. Sem saber quando vai dar certo. Eu não tenho como fazer nada por essa situação, a não ser rezar. E talvez você pense, à medida do que eu estou dizendo das minhas situações, são essas as situações então que você tem que colocar na mão de Deus. As suas preocupações, da qual você não tem nenhum controle sobre ela. E sabe o que eu preciso te dizer? Não é nem 8 nem 80. É 88. Junta tudo. Ou seja, são todas as suas preocupações você precisa lançar na mão de Deus. Por quê? Porque Ele é o Pai. E como Pai, Deus está cuidando dos seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Sim, está em dúvida aí, não levantou? É você mesmo, pode levantar o seu braço aí. É você, ô filho de Deus. Oi, filha de Deus. É de você que Deus está cuidando. Está cuidando de você por inteiro. Então não deixe nenhuma de suas preocupações ocultas ao coração de Deus. Não é esse o caminho, Angélica. Não é esse o caminho. Essa preocupação que você está agora no seu coração com a sua família, é essa que Deus está te pedindo para você colocar na mão dele. Não está angustiada aí com a sua família? Também não sabia disso. Também não tinha conversado com a Angélica antes. Não foi a produção da TV. Essa é a produção do Espírito Santo. Que vai dando a mim, a Angélica, ao Diego, a cada um de nós, essa certeza. Somos filhos. E Deus nos vê. E cuida das nossas preocupações. Agora, faz o seguinte. Vai de novo aí. E diz para essa pessoa assim. Ô meu irmão. Diz aí. Fala o nome dele, ô Tiago. Diz aí o nome. Sabe como é que ele se chama? Não? Então pergunta. Como é que você se chama? Hã? Descobriu o nome? Então diz pelo nome. Chama aí, fala, ô Lúcio. Ele tem cuidado de você. Aí agora você que ouviu aí, você que ouviu, pergunta para essa pessoa que te falou, quem tem cuidado de mim? Responde, quem é que tem cuidado desse seu irmão? E quem é esse Deus? Agora faz a pergunta para ele diferente. Olha para ele assim, olha nos olhos dele, nos olhos dela, e fala assim, Angélica, você tem enfrentado preocupações? Olha para ele, olha no olho e fala, Diego, você tem enfrentado tribulações? Olha para ela, vai falar assim, você está com problemas? Agora aperta a mão dele assim e fala assim, que bom! Porque agora você pode fazer a experiência de ser cuidado por Deus. Vamos aplaudir esse nosso Deus que cuida de nós. O Deus de toda misericórdia, o Deus de toda consolação. Ele tem cuidado de nós. Amém? Gente, o que a gente precisa fazer? Colocar tudo na mão de Deus. Então é isso. Simples assim. Simples assim. Então, ó. Acabou a pregação? Não acabou a pregação não. Porque agora eu e você entendemos o que a gente precisa viver. Só que não é tão fácil assim. E por que não é tão fácil assim? Vamos deixar que o próprio São Pedro vai ensinando a mim e a você. Nós estamos num bom momento de catequese com São Pedro, o primeiro Papa.
Na mesma passagem onde você está, agora você vai pegar o versículo 8. É o seguinte que você estava aí. E a palavra diz assim: sedes sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Vamos ler juntos? O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E aí vem o pulo do gato, versículo 9, o iniciozinho do versículo 9. Resisti-lhe, firmes na fé. Resisti-lhe, firmes na fé. O nosso adversário não são os nossos problemas. O nosso adversário não são as pessoas da nossa casa que estão causando esses problemas. O nosso adversário não é o sistema de governo do Brasil. O nosso adversário não é o gerente do banco a quem eu tenho conta. O meu adversário é o demônio. E eu e você não podemos mais caminhar iludidos na nossa vida espiritual. A nossa vida verdadeira está escondida em Cristo, já dizia São Paulo. Nós estamos neste mundo de passagem. São Pedro mesmo diz: que santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra, o Senhor voltará. E quando Ele nos voltar, Ele precisa nos encontrar puros e santos. E é por isso que São Pedro faz questão de, com esta carta, dizer para mim: ô Lúcio Domício, para você não ter dúvida que é você, seu inimigo não são os seus problemas, o seu inimigo é o demônio. Meus irmãos, nós precisamos acordar desta ilusão que nós vivemos. E começar a entender que o nosso inimigo, ele é manobrista. Ele tem as manobras dele para nos desviar. Ele fica rugindo com barulho, para que esse barulho ofusque a voz de Deus. Não nos permita escutar a voz de Deus que vai nos direcionando. E uma das manobras de Satanás é fazer com que eu e você desconfiemos de Deus. Agora você entende porque que no início da pregação eu insisti tanto com você, para que você reconhecesse que Deus estava ao seu lado. Porque é natural que eu e você desconfiemos de que o nosso Deus nos ama e está conosco. E esta é uma das manobras do demônio, fazer com que eu e você fiquemos o tempo todo: Deus está aqui, Deus não está aqui. Deus está aqui, Deus não está aqui. Lembra da música da Rogerinha? Deus está aqui, Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui. Ela fala isso acho que umas 1000 vezes, né? Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui, Ele está, Deus está aqui, Ele está. E é assim. Só que ao mesmo tempo, esta voz do Senhor fica mostrando para mim e para você: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. O demônio vem soprando coisas nos nossos ouvidos. Você está sozinho. Você com essa doença, você vai morrer. Você está sofrendo. É culpa de Deus mesmo que te deixou. Quando você não era convertido, lembra? Você ficava lá na pingaiada, não tinha problema não. Agora que você não quer mais beber, que você está dentro de casa, olha aí, essa sua esposa falando. Parece o Sméagol do Senhor dos Anéis, né? Precioso, precioso, você está sozinho, você não está com Deus. Gente,
Para vencer esta manobra, eu e você precisamos tomar uma decisão. Que decisão é essa? Viver da fé. Porque é isso que está aqui no versículo 9. O versículo 9 diz assim: resisti-lhes firmes na fé. Resistir a Satanás firme na fé. A fé como dom carismático. Não estamos falando aqui da fé como virtude teologal. A virtude que nós recebemos no batismo e dela brota toda a nossa vida cristã. Eu estou trabalhando a fé aqui agora como dom, um dom recebido por este Pai amoroso que entrega a mim e a você esse grande presente chamado fé, e que a gente pode abrir e a gente pode ver a fé em exercício, a gente pode ver a fé crescendo, a gente pode ver a fé se movimentando a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões. Mas é preciso que quem recebeu o presente, abra o presente. Quem recebeu o dom da fé, comece a exercitar a fé. Quem recebeu a fé precisa caminhar na fé. Eu me recordo ali nos anos de 97, eu escutei uma pregação do Monsenhor Jonas Abib e ele falava sobre o viver da fé. E ele usou um exemplo que eu nunca mais esqueci. Ele dizia que caminhar na fé é assim: você não está vendo a estrada. Na verdade, o que você enxerga na sua frente é tudo preto. Mas é preciso que você ouse, que você tenha coragem de dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, ai meu Deus do céu, que medo de cair. Você olha e ali, naquele espaço pequenininho, apareceu um pedaço de terra para você pisar. Então é preciso que você dê o outro passo, sem enxergar nada também. E assim você vai dando um passo de cada vez. Fica em pé, por favor. Fica em pé. E faz isso com a sua perna esquerda. Pisa assim, sem olhar para baixo. Você está vendo onde você está pisando? Não, olha para cima, você não pode ver não. Olha aí, você está vendo? Mas você sente que tem uma terra firme aqui para você pisar, não é? Agora com a perna direita. Tem terra firme aí também? Você está vendo? Mas você está sentindo que está aí, não é isso? Pisa com as duas pernas, vai marchando agora, endireita o corpo. Vai, quem foi no exército aí sabe, vai. Marchou? Tem terra firme aí para você pisar? Você está vendo? Mas está aí, não está? Sentido? Pode sentar. Esse é o caminhar da fé. Você não vê, mas você não tem dúvida que a terra está aí. Você pode pisar. Dá medo sim. Dá um frio na barriga? É claro que dá. Porque a sensação que eu e você temos é que nós estamos nos lançando no nada. Mas quanto mais passos nós vamos dando, mais a nossa fé vai crescendo. A minha fé, gente, é desse tamanhozinho aqui. E eu acho que eu estou sendo generoso comigo mesmo para não passar tanta vergonha na frente de vocês. Mas eu acho que ainda é menor do que isso aqui. Mas já existe. Eu sou um homem de fé. Eu já caminhei na fé. Eu estou caminhando na fé. E sabe o que é bonito? Eu olho para você e enxergo a mesma coisa. Enxergo uma mulher de fé. Enxergo um homem de fé. Porque você também já deu os seus passos. E essa é uma das manobras também de Satanás. Querer aprisionar a nossa fé. Querer fazer com que o medo seja maior do que a nossa fé. E a gente não se lance. E a gente não caminhe. E a gente não avance. E a gente fique parado. Deixando que o medo vai tomando
conta de nós. Volta no versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Quanto mais eu vou lançando a minha vida na mão de Deus, pela fé, mais eu vou experimentando do cuidado dele. E agora o que é bacana? A gente entender um pouco de quem escreveu esta lição de hoje para nós. De quem é esta carta aqui? Está com dúvida? Pode ler aí, está bem em cima assim. Fala mais alto. Quem foi Pedro? O primeiro? Pedro é santo? É santo sim. Ele é santo, é São Pedro. Então essa é a primeira carta de São Pedro. Foi ele quem deixou essa lição para nós. Agora, gente, fala sério. Vamos combinar uma coisa? Pedro tinha tudo para dar errado. Esse é um dos meus grandes consolos em Deus. Se funcionou com Pedro, meu amigo, então pode funcionar comigo, não é? Porque Pedro tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Olha, Pedro tinha tudo para ter feito com que Jesus desistisse dele. Pedro tinha tudo para ele mesmo ter desistido dele. Pedro tinha tudo para ter, vazado, saído correndo, dado linha, sumido, pirulitado. Escafedeu-se Pedro, sumiu. Ninguém mais viu, não é? Mas não. Veja que tamanho é o amor de Deus sobre você. Que tamanho é o amor de Deus sobre mim. Que posso olhar para mim e pensar, Lúcio, tinha tudo para dar errado. Mas já tem mais de 23 anos que está dando certo. Eu não sei quanto tempo vocês têm de sua vida com Deus. Não importa se tem o dobro do que eu tenho, 46 anos já de vida com Deus. Ou se você tem bem menos do que eu tenho. Se você começou a vida hoje com Deus, se você chegou aqui agora, e é a primeira vez que você está ouvindo falar que existe um Deus que te ama com eterno amor, de um Deus que cuida de você, o importante é você saber que você não é um caso perdido, que assim como deu certo com Pedro, que era Simão e se transformou em Pedro, que era um homem comum e se transformou em santo, assim é com você, e vai dar certo com você. O segredo é a perseverança, porque em meio a todos os seus limites, em meio a todas as suas fraquezas, em meio a todas as suas preocupações, Pedro perseverou, ele foi firme na fé. Pedro foi um homem de grandes obras, Você imagine, gente, daqui onde eu estou, você não vê, claro, mas daqui onde eu estou tem a luz da TV. E aqui está a minha sombra. A sombra de Pedro curava as pessoas. Um homem extraordinário. Um homem de grandes obras. Um homem que fez uma pregação, e nesta pregação, só nesta pregação, ele converteu mais de 3.000 homens, porque nem se contavam as mulheres e nem se contavam as crianças. Numa pregação, 3.000 homens foram convertidos. Nos evangelhos, não sei se vocês já observaram isso. Jonas, você já prestou atenção nisso? Que mesmo nos evangelhos, nem de Jesus se fala que ele, no momento de pregação, converteu 3.000 homens.
Fala que Jesus alimentou mais de 5.000, mas que numa pregação de Jesus, 3.000 homens foram convertidos, se fala de Pedro. Um homem de obras extraordinárias. Mas este grande homem, que foi o primeiro Papa, também foi um homem de grandes fracassos. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele afundou no mar. Pedro era igual ao Domício, falava mais do que a boca. Depois que falava, pensava no que falava, né? Também é assim? Pronto. Pedro falava sem pensar, e por causa disso foi chamado por Jesus até de Satanás. Cala-te, Satanás! Pedro, no momento em que Jesus pediu para ele rezar, fazer vigília, o que ele fez? Ele dormiu. Então esse grande homem, esse homem extraordinário, também foi um homem de grandes fracassos. Pedro era um homem impulsivo. Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Pedro tinha medo. Quando eu penso na traição de Pedro, na negação de Pedro, eu fico pensando, será que foi por medo? Será que foi pela pressão? Esses dias para mim têm sido dias bastante exigentes, especialmente no meu trabalho, tem sido uns dias assim de muita pressão. E a gente, quando você fica pressionado assim, tem hora que você perde as bielas, né? Mas meu Deus, peraí, eu tenho que pensar, não consigo nem pensar, né? E eu fico pensando, será que foi a pressão que bloqueou o cérebro de Pedro? Ele não conseguia pensar, então você é de Jesus. Não sou não. Não sei. Agora, entre o homem do fracasso e o homem extraordinário, existiu um caminho maravilhoso, que eu e você podemos percorrer também. Que caminho é esse? O relacionamento pessoal com Jesus. O que faz a diferença na nossa vida não é o nosso fracasso, e muito menos o nosso sucesso. Não é a habilidade de poder colocar todas as coisas na mão de Deus, ou a dificuldade de sentir a presença de Deus ao nosso lado. Não! O que faz a diferença é a perseverança no relacionamento, é a busca sincera de Deus, como Pedro teve. Pedro gastava o tempo da sua vida com Jesus. Pedro abria o seu coração por inteiro a Jesus. Quem é que você acha que falou para Jesus que a sogra estava doente? Foi o próprio Pedro. Você acha que depois que Jesus pegou Pedro pelo braço e tirou Pedro da água porque ele estava afundando? Veja, gente, que coisa mais sem nexo. Pedro era pescador a vida inteira. Pedro conhecia de ponta a ponta aquele mar da Galileia. Pedro sabia nadar e sabia nadar muito bem. Pedro ali, ele não precisava que Jesus ali fosse salvá-lo. Ele poderia sair nadando em direção ao barco, mas ele se permitiu ser encontrado pela misericórdia daquele Deus que o alcança, na sua miséria, na sua fraqueza. E eu fico pensando que depois daquela vergonha pública, né? Porque todos os discípulos, e se Pedro morasse na Canção Nova, então é que ele estava lascado. Mas no outro dia, ou no mesmo dia, já tinha passado aí um WhatsApp no grupinho do discipulado. Tu sabe o que aconteceu com Pedro? Borrou as calças. O bicho é medroso. E quando Pedro passasse ali na esquininha da Canção Nova, na casa 4, a casa que a Angélica mora, a mulherada ia tudo para a janela e dizer, lá vem o Pedro, que afundou no mar. Brincadeira à parte, eu fico pensando a vergonha que Pedro ficou dos outros discípulos. Mas Pedro não parou na sua fraqueza e não parou na sua vergonha. Eu penso assim, se aconteceu ou não, eu não sei, eu não estava lá, né? Não sou tão velhinho assim.
Mas eu fico pensando que depois, o próprio Pedro chamou Jesus num cantinho, falou: mestre, vem cá, o que aconteceu comigo? Eu comecei tão bem, eu estava andando sobre as águas. O que aconteceu que eu afundei? E eu fico pensando que esta foi apenas uma entre tantas vezes que Pedro sentou e abriu o coração com Jesus. Que Pedro caminhou com Jesus e foi partilhando a vida. Que Pedro foi se relacionando com Deus. Pedro não foi burro. Pedro aprendeu a gastar o tempo que ele tinha no conhecimento de Deus. E aí, posso te perguntar uma coisa? Sendo bem sincero. Quanto tempo do seu dia você tira para a oração pessoal? Quanto tempo do seu dia você gasta na busca sincera de Deus? Quanto tempo do seu dia, quantos dias da sua semana, quantos dias do seu mês, quantos dias do seu ano é dedicado ao relacionamento com o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação? Qual a abertura do seu coração a este Deus que está tão próximo de você? Ou você fica mascarando os seus sentimentos, fica escondendo os seus medos? Do que eu partilhei com vocês de hoje, como é que vocês acham que eu me acheguei a Deus? Fiquei nervoso, fiquei atordoado. Fui encontrar minha esposa e meus filhos no refeitório, e a Gi perguntou assim: você não vai almoçar? Eu falei: não consigo. Eu estava meio passado com o negócio, tinha acabado de receber a pancada. Mas dentro de mim eu estava dizendo para o Senhor: eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Mas eu estou assustado, Senhor. Me acalma. Me acalma, porque daqui a pouco eu tenho que pregar, né? Então é bom que eu esteja calmo, porque senão eu não vou conseguir nem falar coisa com coisa. Quando eu penso na minha mãe, eu estou preocupado com ela. E o que eu falo para o Senhor? Da minha preocupação com a saúde da minha mãe. Não tenho máscaras. Não tenho meias palavras. Não tenho meias verdades. Sento no colo de Jesus e choro. E falo para Ele das minhas dores. Falo para Ele dos meus medos. Falo para Ele das minhas preocupações. Gasto tempo. Eu sou muito devoto do Papa João Paulo II. E eu procuro sempre conhecer um pouco mais da vida deste grande homem de Deus. E ele, para mim, é um referencial de vida de oração. Um homem que soube gastar do seu tempo construindo uma amizade com Deus. Quem é a sua referência? Quem é o santo da sua devoção, da qual você olha e fala assim: eu quero ter uma vida de oração desse jeitinho? Quando eu penso na vida cristã como uma vida de amor, de doação de si, imediatamente eu lembro de Santa Teresinha do Menino Jesus, da qual eu tenho devoção. E me lembro daquela que eu tenho como referência de vida no amor dentro da Canção Nova, que é a Eliana Sá, que está lá em Roma.
eu aprendo a amar assim, olhando um santo que está no céu e outro que está na terra. Volta para a sua vida de oração e se faça essa pergunta: quanto tempo você está gastando na conquista da intimidade com Deus? Porque é isso que vai dando embasamento à sua fé. É isso que vai dando sustento a esta palavra. Resistir firme na fé às manobras. Pedro era um homem fracassado, ignorante, medroso, bruto. Pedro era um homem covarde. Pedro tinha tudo para não sustentar a sua vida com Deus. Mas de tanto persistir, de tanto se relacionar, chegou o dia em que Jesus abaixou-se de novo, olhou nos olhos de Pedro e disse: Simão, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Pedro só pôde escrever esta carta para mim e para você, dizendo que nós precisamos oferecer as nossas preocupações na mão de Deus, porque Ele foi o primeiro que fez isso. É possível enfrentar os nossos problemas com Deus. É possível enfrentar as nossas tribulações em Deus. É possível ser vencedor. E vencedor não quer dizer que as coisas vão se resolver. Ser vencedor não quer dizer que nós vamos ser curados desse câncer, ou disso ou daquilo. Não é disso que eu estou falando. Ser vencedor é combater o bom combate até o fim. É enfrentar até o fim. Santa Teresinha foi vitoriosa. De que forma? Morrendo com 24 anos de tuberculose. São João Paulo II foi vitorioso, mostrando para o mundo inteiro que não é vergonha nenhuma ser doente, e na doença servir a Deus. Não são os problemas solucionados que são certeza de vitória para nós, meus irmãos. Como cristãos, como filhos de Deus, certeza de vitória é agarrar na mão de Deus e não soltar. Certeza de vitória é ser transformado de um homem medroso a um homem corajoso em Deus. Certeza de vitória é permitir que a fé vá crescendo, 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 de tal ponto que a nossa fé fique evidente, e quando nós passemos pelos lugares, as pessoas olham para nós e apontam para nós e dizem: ali vai uma mulher de fé, ali vai um homem de fé. Eu estou na Canção Nova há 20 anos. Eu vi o Monsenhor Jonas pela primeira vez, bem antes de entrar na Canção Nova. Quando eu o vi, pela primeira vez, eu olhei e disse a mim mesmo: ali é um homem de fé. E nesses 20 anos que eu estou na Canção Nova, a cada dia que eu me encontro com o Monsenhor Jonas Abib, é a mesma certeza que evidencia dentro de mim: ali vai um homem de fé. E nesses 20 anos eu estou vendo uma fé que cresce, cada vez mais. Sem a fé do Monsenhor Jonas Abib, nada disso aqui aconteceria. Nem eu estaria aqui. Como você se chama? Como você se chama? Quando você passa nos lugares, talvez até o dia de hoje, você poderia passar e ninguém falar nada.
Mas a partir de hoje, onde Deus desceu e olhou nos seus olhos e disse que é o seu Pai, onde Deus desceu, olhou para você e disse que te vê com misericórdia, onde Deus se aproximou e consolou você, a partir de hoje começa um novo tempo na sua vida. E daqui um tempo muito próximo, quando você passar pelos lugares, dentro da sua própria casa, na sua paróquia, no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali vai uma mulher de fé. E quando você menos esperar, as pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: amigão, tu pode rezar por mim? Olha, eu estou com um problema assim, assado, cozido. Você pode rezar por mim? Com certeza lá na ilha de edição estão tirando sarro dele. É porque você não escuta o que está sendo falado aqui, ó. Mas vai acontecer assim com você. Vão chegar para você e vão dizer: você pode rezar por mim? Porque você não é mais o mesmo. Porque sobre a sua vida paira um ambiente de fé. Entre você e tudo o que você vive, está o Deus que é Pai e é o seu guarda. Deus nos guarda. Ele não cochila e nem dorme. Ele está conosco. O leão continua rugindo por aí. Mas a gente não escuta mais. Porque a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus. A gente distingue a voz desse Deus que fala conosco, bem baixinho, e diz: não tenha medo, eu estou com você. E eu sinto que, para terminarmos esta pregação e nós rezarmos, eu sinto que Deus derramou um consolo muito grande em alguns corações aqui no nosso meio, que estavam com muito medo dos problemas que estão enfrentando, e sentem agora o coração numa paz tão grande, que isso mudou dentro de você o seu coração. É a presença de Deus dentro do seu coração. Quem são as pessoas que estão se sentindo assim? Levantem o braço. Isso é só para crescer a nossa fé e ser testemunho de que o nosso Deus está conosco. Vamos ficar em pé? E diga comigo assim: o meu Deus é o Pai das misericórdias. É o Deus de toda a consolação. Ele é o meu Deus. O meu Pai. E Deus tem cuidado de mim. Olha, foi muito fraquinho, não me convenceu e não convenceu ninguém. Fala com toda a força do seu coração: Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Deus cuida de mim agora. E eu posso, sem medo algum, colocar todas as minhas preocupações nas mãos do meu Deus. Erga levemente os seus braços e faça isso agora. Termine esta pregação rezando, colocando o seu coração por inteiro nas mãos de Deus. Ofereça ao Senhor todas as suas preocupações. Confio em Ti. Ofereça ao Senhor todos os seus problemas, todas as suas inquietações, todos os seus transtornos. Ofereça a Deus toda a sua vida. Eu quero ouvir a sua oração. Solte a sua voz. Fale sem medo, sem receio. Coloque na mão do Senhor os milagres que você está esperando e você estava com medo de pedir estes milagres.
Coloque na mão do Senhor as pessoas que hoje causam sofrimento no seu coração. Coloque nas mãos do Senhor as pessoas que hoje você precisa entregar, porque você não consegue perdoar o mal que essas pessoas te fizeram. Coloque por inteiro a sua vida na mão de Deus e permita que o Senhor faça recair sobre você o Espírito Santo. E nessa tarde, o Espírito Santo possa nos batizar e renovar em nós o dom da fé. Se você já ora em línguas, ore no Espírito e deixe que o Espírito Santo vá reavivando o dom de Deus, o dom da fé. Cresça no nosso meio, Senhor. Cresça no nosso meio um clamor de fé. Essa fé carismática que nos faz crer e esperar em Ti.